entrevistado de hoje é um personagem super importante na formação do ser humano. Muitos, além de aplicar provas, criam um laço de amizade que ultrapassa pelas paredes da sala de aula. Eu sou a Duda Force, repórter do Para Profissões. O entrevistado de hoje é... Isso mesmo! Quem disse professor acertou! Hoje estou aqui com o professor Albino Ventura e ele vai responder algumas perguntas aqui pra gente. Tudo bem, professor? Tudo bem, Duda. Obrigado pelo convite. Nada. O que motivou você a escolher a profissão professor e por que filosofia? Então, eu acho que as profissões que eu exerço de forma geral, elas não foram profissões que foram escolhidas de imediato, né? Acho que elas foram surgindo, algumas coisas foram aparecendo e eu fui gostando e fui acabando me direcionando para esses caminhos. Por exemplo, ser professor não era um projeto de vida, não era um sonho a ser realizado, mas surgiu por algum motivo, alguém comentando sobre, ver essa possibilidade de ser professor e aí, claro, veio a ideia de filosofia. Por quê? A princípio, Duda, eu pensei assim, que aquela ideia que passava de filosofia, que filosofia era o quê? Ficar pensando sobre coisas de outro mundo, né? Ficar viajando nas nuvens, digamos assim. Então isso foi o que me levou a fazer filosofia. E aí, com o passar do tempo, eu vi na faculdade que fazer filosofia não era bem andar nas nuvens, mas era mais pé no chão. Então por aí que começou, não foi um projeto traçado, mas foi aparecendo e aos poucos eu fui direcionado para esse caminho da educação. Legal! Sei que além de professor, você também tem mais duas profissões. Conta um pouco aqui delas pra gente. Então, como eu falei, várias profissões vão aparecendo, várias coisas vão surgindo na minha vida e vou me direcionando e querendo fazer, né? O ser ator, por exemplo, não era também um projeto de vida, não era um sonho a ser realizado. Eu vejo que muitos colegas falam, meu sonho sempre foi ser ator, ser atriz desde criança. Não era o meu caso, né? Mas foi surgindo. E aí, com o passar do tempo, foi surgindo essa vontade. Acho que a mosca azul do teatro, de forma geral, apareceu e eu fui me envolvendo, fui me direcionando para essa área das artes cênicas, para ser ator. E também, além de ator, também sou filósofo clínico, né? Ou seja, eu uso a filosofia para fazer terapia, o psicólogo usa a psicologia para fazer terapia e eu uso a filosofia para ajudar as pessoas a resolver alguns problemas, algumas questões existenciais, né? Então, são duas profissões um pouco diferenciadas, né, uma da outra, e aí juntando com a educação, eu falo, mas como consegue fazer isso, né? Então, para mim são coisas diferentes, mas que de algum modo eu vou direcionando e me ajudam a compreender algumas coisas, a desenvolver outras atividades, uma dá suporte para outra. Interessante. O que você acha que falta para essa profissão ser mais valorizada no nosso país? É bem complicada essa questão, né, Duda? Eu costumo dizer que as profissões que eu exerço são profissões que são bem pouco reconhecidas por parte de algumas pessoas. O professor, por exemplo, como você citou no começo, né, é uma profissão que eu não me sinto envergonhado por ser professor, ao contrário, é uma profissão que eu acho muito digna, gosto do que faço e sei que o meu trabalho, com toda a humildade que tem nos meus conhecimentos, né, eu acho que colabora e ajuda bastante. Mas é uma profissão que também não recebe o devido respeito. O ser ator também, trabalhar com a arte, também algo que eu sei que é muito importante para a vida das pessoas. Diga aí, essa pandemia, né, que ajudou as pessoas tanto a superar esses momentos, né, de isolamento. Então, se não fosse a arte, se não fosse os atores, diretores, cantores, de forma geral, o que seria do povo nessa pandemia? Ficar trancado em casa fazendo o quê? E surgiu isso. E aí, sou terapeuta também. Outra profissão que alguns não reconhecem também, não vê o valor que tem. Nossa, mas até alguns colegas brincam, né, Duda? Como que a pessoa pagar para ficar no consultório contando a vida deles para você? Então, ajuda a resolver problemas, né? Então, eu acho que o que falta, na verdade, para essas profissões, outras de modo geral, mas eu me refiro à arte cênica, ser ator, terapeuta, né, psicoterapeuta e professor,
Eu acho que falta o poder público investir e reconhecer, sim, de certa forma sim, mas eu acho que falta bastante as pessoas reconhecerem o valor dessas profissões, né? Acho que quando o aluno reconhece o valor que o professor tem, quando os pais reconhecem o valor que o professor tem, né, na vida e na formação, isso já ajuda bastante. Quando a população, de forma geral, reconhece o valor e a importância que tem o artista, que tem o ator, a atriz, o cantor, de forma geral, também muda. Quando as pessoas reconhecem o valor, a importância que tem o terapeuta em ajudar as pessoas a resolver suas questões, seus problemas, muda. Então, eu acho que, resumindo, o poder público precisa investir um pouco mais, reconhecer um pouco mais a importância dessas profissões. Mas eu digo que falta mais as pessoas, de forma geral, a população, de forma geral, reconhecer e valorizar essas profissões. Eu acho que quando a população valoriza, o poder público acaba sendo, de certa forma, obrigado a reconhecer a importância dessas profissões, que são bastante importantes. Entendi. Se você fosse obrigado a escolher uma dessas 3 profissões que você mais acumula, qual você escolheria e por quê? Pergunta assim, complicada, difícil, mas a resposta para mim é muito clara. Não saberia escolher. Né? Não escolheria nenhuma, porque acho que todas elas me completam, como eu falei. São profissões que não são sonhos que foram realizados, mas foi a própria necessidade que foi surgindo com o tempo, as coisas foram aparecendo. E sou terapeuta, me realizo muito sendo terapeuta, ajudando pessoas a resolver os problemas delas, principalmente com a filosofia clínica, né? Que é ajudar as pessoas a não se livrar da doença que ela tem, né? Então eu sou psicótico, eu sou neurótico, eu sou depressivo, e no meu trabalho como filósofo clínico eu não uso esses termos. Mas se a pessoa chega com depressão, por exemplo, claro, ela tem a depressão, tem um problema, só que eu, como eu trabalho de filósofo clínico, eu vou abordar que ela é a pessoa que não é a pessoa que tem doença, mas ela tem um problema. Então vamos compreender esse problema e ajudar. Então me realizo muito com isso. Ser ator também, viver várias vidas, ajudar pessoas a compreender algumas coisas a partir da arte, também me realiza. E ser professor também, ajudar a descobrir algumas coisas, a buscar conhecimentos, a desenvolver conhecimentos também me realiza. Então eu acho que não saberia definir qual delas. Todas as 3 me completam e eu gosto de todas. Viver sem qual? Não consigo escolher por enquanto. Acho que as 3 são bastante importantes para mim, no momento. Legal. Você é professor de filosofia. Conta um pouco dessa matéria pra gente. Então, filosofia é uma matéria. Os professores de filosofia, de forma geral, os filósofos, falam que eu sou filósofo clínico, mas é outra coisa, né? Mas filósofo no sentido de filosofar, de ter filosofia própria, ideias todas, não me considero isso. Mas eu sou um pensador, um cara que pensa, um livre pensador, digamos assim, e professor de filosofia, né? Mas, a princípio, filosofia geralmente diz que é um filósofo, é a pessoa louca, né? E aí vem todo um problema, o que é louco, né? O que é o louco, né? Pegando de regra geral, o louco geralmente é aquele que pensa diferente da maioria, né? Então, se ser louco é isso, então, de certa forma, o filósofo é um pouco isso também, né? E a filosofia, ela recebe pouca atenção e pouca importância que deveria receber, né? A filosofia, o que é ela, na verdade? É o princípio de tudo, né? Tudo que eu faço, eu tenho que parar, tenho que pensar, tenho que raciocinar, organizar as ideias. Isso é o começo da filosofia, né? Mas nós vivemos um momento agora, Duda, que o filosofar não é tão importante, né? A filosofia não é importante. Por quê? Pensar não é importante. Por quê? Porque tem pessoas que pensam por nós, né? O que é interessante é quando a gente vai trabalhar a filosofia, que algumas pessoas não dão importância à filosofia como se eu não filosofar fosse algo importante para mim, quando na verdade não é. Então, se você não pensa, alguém pensa por você, ou seja, alguém toma decisões por você, alguém toma atitudes por você. Então, ou seja, a filosofia é um meio de te ajudar a pensar, melhor ou pior, não sei, mas é um jeito de te ajudar a pensar com mais organização de ideias. Então, antes de você tomar uma atitude, pensa, faz uma reflexão sobre o que você está tentando fazer, sobre o que você está pensando, e aí você vai tomar a decisão, às vezes, mais acertada, né? Não que vai acertar sempre, mas quando você usa a filosofia, você consegue pensar com mais clareza.
que é isso. Vamos ver aqui a próxima. No tempo de pandemia, como foi dar aula online? Esse período foi muito complicado de forma geral. Nas minhas atividades que eu desenvolvo, esse período foi um período muito difícil, a gente teve que se reinventar muito. Na arte teve que se reinventar. Na parte da terapia, um pouco, mas como eu já fazia esse trabalho de atendimento online há muito tempo, né, desde 2005, 2006, por aí já fazia esse trabalho, então já não teve esse problema tanto, porque já era algo que era comum para mim fazer atendimento online, né? Então já era comum, não foi novidade para mim nesse sentido. Mas a parte da escola, lecionar, dar aula à distância, foi bem complicado por conta da falta da presença, né? Então acho que tem que estar próximo, então ajudar, principalmente nessa matéria de filosofia, ajudar a pessoa a pensar de forma diferente do que está mais acostumado não é tão fácil. Quando você está próximo, mais tranquilo, mas a distância é mais difícil, né? Foi um período de adaptação, a gente foi se reorganizando, os colegas de forma geral, nas outras matérias também, se reorganizando para tentar suprir essas necessidades nesse período de pandemia. Mas assim, a grosso modo, eu posso dizer, Duda, que nós conseguimos fazer um trabalho muito bom, tendo em vista todas as dificuldades, todos os empecilhos que apareceram, né? Mas nós conseguimos nos superar bastante nesse período e muitos alunos conseguiram ter um atendimento tranquilo, conseguiram aprender bastante coisa. Tivemos o Enem agora, né? Algumas questões que apareceram no Enem foram trabalhadas, eu trabalhei, os colegas também trabalhamos mesmo online, esses temas com os alunos. Então, ou seja, foi difícil, mas foi um período também de muito aprendizado. A gente aprendeu muito, de forma geral. Antes eu ia tudo arrumadinha pra aula, com cabelo penteado, com tiara, mas aí era legal antes, mas aí quando foi passando o tempo, aí eu fiquei sentindo saudade da escola, aí eu ia de pijama, só colocava uma tiara, nem penteava o cabelo, que aí ficava chato, né? Não tem aquela preocupação, fica mais cômodo, né? Então você fica mais à vontade em casa. Em alguns momentos, de repente, você acaba aprendendo um pouco mais, está mais sossegado, mais tranquilo em casa. Mas em outros momentos também fica difícil, porque você perde aquela rotina, se arrumar, se preparar para ir para a escola, então acaba perdendo essa dinâmica toda, né? Então, de repente, perde um pouquinho do encanto que tem a escola. Muitos pais dão a responsabilidade para educar no professor. O professor pode fazer papel de mãe e de pai do aluno? Essa é uma questão que aparece bastante, e eu sempre converso, principalmente com alguns colegas, né? Não só o papel de pai e mãe, mas até alguns colegas pegam algumas responsabilidades que são passadas para eles, ou até para o terapeuta mesmo, né? Então, ou seja, tem alunos que chegam com problemas, aí seja problema de formação, de educação de forma geral, o professor vai querer se encarregar de dar aquela educação para o aluno, que é mais função do pai. Às vezes tem alunos que têm problemas que são de caráter mais emocional, muitas vezes vai falar para o professor os problemas que tem, o professor vai pegando aquilo para ele também. Então muitos colegas, por boa vontade, acabam de certa forma assumindo de algum modo o papel de pai, de mãe, cuidando da educação, da formação daquela educação do aluno, do estudante, como se fosse pai, mas não é, ou até mesmo fazendo o papel de terapeuta também, escutando os problemas do aluno, e sempre fala, gente, não somos pai, não somos mãe, não somos psicólogos, terapeutas do aluno, então somos professores. Então nossa função é passar informações, ajudar o aluno a construir seu conhecimento, né? Então, mas muitos pais tentam jogar essa responsabilidade, não só, infelizmente, não só para os professores, mas também para a própria TV mesmo, né? Às vezes passa para a televisão mesmo, então a televisão tem que passar programas que são educativos para educar o aluno, o filho. Sim, de certa forma, sim. Só que a TV não é pai, a TV não é mãe. Então, a TV tem aquela obrigação de quê? Passar o que ela quer. Claro, se tiver um conteúdo mais organizado, que possa educar
o filho, o aluno é bem melhor, né? Mas a princípio não é a função dela, de forma geral, ser pai nem mãe do aluno, né? Então, ou seja, os pais muitas vezes querem escapar dessa responsabilidade que é deles, né? Eu, por exemplo, como professor, eu sempre reforço muito isso. Nas reuniões dos pais, eu sempre deixo bem claro, falo para os pais sempre, olha, eu não sou pai, não sou mãe dos filhos, não faço papel de pai, não faço papel de mãe, não faço papel de colega, de amiguinho dos filhos de vocês. Então, não sou amigo dos filhos de vocês, sou professor. Então, se porventura acontece nesse meio tempo, eu acabar fazendo amizade com o aluno, é muito bacana, o aluno é muito legal, mas o meu objetivo não é ser o amigo do aluno, mas é ser professor, ou seja, é aquele que vai ter que chamar a atenção quando deve ter chamado a atenção, é o ser o chato no momento que acha que deve ser chato, para ajudar aquele aluno, aquela aluna a se organizar de modo que consiga atender as necessidades que ele tem ali na escola, de forma geral. Então, se o professor não vai nesse caminho, né? Então, assumir o papel de pai, de mãe, de amigo, não gosto disso, né? Nem terapeuta. Sou terapeuta sim, mas fora da escola. Mas isso não impede, claro, que eu converse com o aluno, que discute algumas coisas, mas o meu foco principal ali, ao conversar com aquele aluno, não é assumir papel de pai, nem de amiguinho, de forma geral, passa a mão na cabeça, não. Mas dar suporte, para que ele possa, de repente, pegar algumas informações, transformar em conhecimento e possa ser útil para ele na vida dele. E aí, claro, às vezes fica professor chato, não importa. O importante é que aprenda, tire notas boas, mude de série e, claro, aprenda a resolver os problemas que vai aparecendo na vida a partir dos ensinamentos que a gente tenta passar em sala de aula. Isso para mim é bem claro. Legal. Prova oral ou escrita? Prova oral ou escrita. Então, tem pessoas que falam, não gosto de aplicar prova, né? Para mim é diferente. Eu acho que o aluno, ele estuda, a gente fornece para ele informações, ajuda esse aluno, essa aluna a construir o conhecimento deles e eu quero saber como ficou isso. Ele aprendeu ou não aprendeu? Então, se a prova vai ser oral ou escrita, trabalhos, atividades, são várias formas que tem para avaliar. Então, eu não tenho uma preferência. O meu importante é que o aluno consiga dizer para mim se aprendeu ou não aprendeu. Se aprendeu, ótimo, fico feliz com aquilo. Se não aprendeu, então eu vou ter que achar meios para tentar dizer a mesma coisa para ele, passar para ele os mesmos conteúdos que eu passei de forma diferente para que ele possa compreender. Então, assim, qual é a forma oral ou escrita? A prova para mim não conta muito. Antigamente não tinha internet. Os professores conseguiam dar aula em livros didáticos. E hoje em dia, será que é possível tentar fazer alguma aula sem usar tecnologia? A gente vive agora em um período que é muito difícil viver sem usar a tecnologia. Porque a tecnologia, ela veio com grande força, né? Então ela nos ajuda bastante. Assim como eu posso usar a tecnologia para fazer coisas que não são tão agradáveis, tão boas, tão positivas, eu também posso usar, e devo usar, claro, a tecnologia de forma positiva. Então, conseguir trabalhar hoje em sala de aula sem usar as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, praticamente impossível, nem há por que também fazer isso, né? Então, se nós temos algo que nos ajuda, algo que nos auxilia, temos mais do que usar, sim. E claro, eu acho que não só usar para preparar nossas aulas, preparar nossas atividades, mas também para ajudar os alunos a se organizarem também, ou seja, a aprenderem a usar essas ferramentas, porque muitos deles têm essas ferramentas, essas tecnologias todas voltadas para ele e não sabem usar. Nós tivemos esse período agora, por exemplo, que alunos que eram tidos como aqueles que dominavam as tecnologias, que tinham muitas facilidades, muita capacidade de mexer com os meios de comunicação de forma geral, e nós tivemos esse período agora uma grande surpresa mostrando que não é bem assim, né? Então, muitos alunos que diziam que eram os bambambãs, eu lembro que alguns colegas falavam que, nossa, a gente fica querendo dizer que sabemos muito, os alunos sabem muito mais do que nós, né? Então, eu sempre reforço, colegas também, que sim,
muitas pessoas sabem mais do que outras em algumas questões, em alguns assuntos. Agora, por exemplo, eu sou formado em filosofia, primeiro fiz filosofia, depois pós-graduação em filosofia, sociologia e tudo mais. Quer dizer, eu tenho a obrigação de saber muito mais do que um aluno meu que nem sabe o que é filosofia. Então, ele não vai saber mais que eu. Agora, usar as tecnologias é importante dizer o seguinte, que temos que usar e ensinar principalmente os alunos a usar de forma positiva. Professor, você quer falar alguma coisa que eu não te perguntei? Em seguida, você pode falar suas redes sociais, se você quiser. Nesse período de pandemia, foi possível desenvolver alguns projetos, né, que até então estavam parados por falta de tempo mesmo de ficar em casa, e foi um momento que propiciou esse surgimento, né, desses projetos. Então tem o meu programa, né, tem o programa no meu canal Albino Ventura, quem quiser acessar lá bem direitinho. Tem um programa de entrevista chamado Foco Principal. Nesse programa eu bato um papo com algumas pessoas, né, personalidades, pessoas que fazem algo que me agrada, algo que me interessa bastante, e nesse programa eu faço isso. Então, meu canal Albino Ventura tem lá o programa Foco Principal, que é esse bate-papo bem interessante, né? E tem também, Duda, uma web novela que, junto com o Cauê Bonifácio, né, uma atividade dele, né, uma obra dele, chamada Brincando com a Vida, uma web novela que está começando aí a aparecer várias encrencas na novela, bem bacana, uma trama bem interessante, que está passando agora no canal do Cauê Bonifácio. Então, olhadinha lá também, que é isso, né? E eu faço um personagem nessa web novela que é bem interessante, né? Que é o Gringo, um personagem bem legal, que eu digo que é bonzinho, não é bonzinho, né? Faz umas maldades bem complicadas, mas é um personagem bem interessante que você está fazendo, então vale a pena dar uma olhadinha nesses trabalhos aí, tá? E suas redes sociais? Então você pode entrar direto no teu canal, né, Albino Ventura, pode procurar no Facebook também, Albino Ventura também, Instagram, tem algumas coisas também, e a gente vai se encontrando por lá. É isso. Adorei conhecer um pouco dessa profissão. Obrigada pela entrevista, professor Albino. Eu que agradeço, Duda, obrigado pelo convite, foi muito legal esse bate-papo, espero que de algum modo tenha contribuído um pouco para passar as informações e a importância dessa profissão, que eu acho bem interessante e importante, que é ser professor. Obrigado, Duda, e boa sorte no programa. E vocês aí de casa, o que acharam? Eu sou a Duda Fortes, repórter do quadro Profissões. Até a próxima